Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos falar sobre o filme de mistério O Golem. A história começa na Praga do século 17. Um homem idoso entra em uma igreja e descobre os corpos mutilados dos habitantes locais. Ele tenta exorcizar o monstro que matou as pessoas, mas a entidade maligna despedaça o velho. Uma garotinha observa tudo o que está acontecendo. Ela é a única que consegue sobreviver ao encontro com o monstro. A trama do filme nos leva várias décadas no futuro, a uma pequena vila lituana habitada por judeus ortodoxos. Uma mulher chamada Hannah procura um curandeiro para obter dela um remédio para prevenir a gravidez. Depois de voltar do curandeiro, Hannah se esconde no porão da igreja para ouvir um culto que só homens podem assistir. Após o sermão, Benjamin, marido de Hannah, recebe a visita de seu pai. O rabino aconselha seu filho a deixar sua esposa e começar uma nova vida com uma mulher que possa continuar sua linhagem. Ao que Benjamin responde que não deixará sua esposa, e essas palavras trazem um sorriso ao rosto de Hannah. Mas, apesar do que seu pai diz, Benjamin quer ter filhos. Ele gosta de brincar com as crianças da vizinhança sob o olhar atento de sua mãe, Sarah. A mulher convida Benjamin para sua casa, dizendo que as crianças gostariam da presença de um homem na casa. Mas Benjamin ama sua esposa e é dedicado a ela, então ele recusa o convite e volta para sua casa. Benjamin acredita que ele e sua esposa podem conceber um menino novamente, mas Hannah não quer mais filhos porque ela ainda está de luto por seu filho morto. Antes de fazer amor com o marido, ela usa o remédio que o curandeiro lhe deu. À noite, Hannah foge para o sótão onde estuda secretamente a Cabala, os escritos religiosos e ocultos. No livro, ela encontra ensinamentos sobre como usar rituais mágicos para criar um ser humano. No dia seguinte, Hannah conhece sua irmã Rebecca. As meninas estão chapinhando no rio e discutindo sobre o casamento de Rebecca. Hannah percebe que eles estão sendo seguidos por alguém com uma máscara de médico da peste e diz à irmã que é hora de eles irem para casa. Eles passam por um assentamento pagão que foi engolfado por um surto de praga. A epidemia já ceifou a vida de muitos habitantes, mas ainda não conseguiu chegar à aldeia onde vivem as meninas. Assim, sem perceber o perigo que se aproxima, o assentamento judeu celebra o casamento de Rebecca. As pessoas estão dançando e se divertindo até que os convidados da aldeia vizinha cheguem até eles. Os gentios trazem consigo uma garotinha que está com uma praga. Vladimir, o chefe dos gentios, está convencido de que são os judeus que estão infectando sua aldeia com sua magia negra e matando seu povo um por um. O rabino diz ao homem que tudo é vontade de Deus e eles não têm nada a ver com a doença mortal. Mas Vladimir não acredita em Deus ou no rabino e mata um dos moradores. Ele ordena que sua filha mais velha seja curada da praga, ou então seus homens começarão a matar todos os residentes e incendiar o assentamento. A curandeira assume essa missão e pede a Vladimir que leve a menina para sua casa. O homem ordena que ninguém saia da aldeia até que sua filha esteja bem. Os homens da aldeia se reúnem para outra reunião enquanto as mulheres os escutam sob a porta. O rabino diz aos aldeões para aceitarem a situação como está e continuarem a orar sem confrontar os gentios. Ao ouvir isso, Hannah irrompe e diz aos homens que devem lutar com suas forças e usar a sabedoria da Cabala para derrotar seus inimigos. O rabino zomba das palavras de Hannah. Em sua opinião, as mulheres são incapazes de compreender a sabedoria das escrituras. Mas Hannah insiste e se oferece para criar um golem, um monstro capaz de matar todos os portadores da praga e salvar os aldeões do perigo. Ela quer criar um monstro sozinha, mas o rabino a cerca duramente, dizendo que ela nem mesmo é capaz de gerar um filho de seu filho. Enquanto os homens rezam para salvar a aldeia, Hannah visita sua irmã, que foi golpeada no estômago por um dos gentios. Devido ao ferimento, a menina perdeu seu filho e precisa partir o mais rápido possível para outra aldeia para continuar seu tratamento. Cansada de suportar a injustiça, Hannah decide tomar a segurança da vila em suas próprias mãos. Ela invade a igreja, encontra a Cabala lá e começa a criar o golem. Do solo não arado da floresta, ela esculpe o corpo do futuro monstro e coloca um rolo sagrado em sua boca, no qual está escrito o nome secreto de Deus. Ao final do ritual, ela coloca um molde do corpo do golem no fogo e cai imóvel no chão. Pela manhã, no local do ritual, Hannah encontra o terreno desenterrado, mas o golem nunca aparece. Decidindo que não conseguiu invocar o monstro, ela volta para casa. Durante o jantar, ela ouve sons suspeitos vindos do sótão. Esperando que seja o golem, ela sobe as escadas, mas não encontra ninguém lá.
coisas misteriosas continuam a acontecer na casa. O violino de Benjamin cai no chão e ele se abaixa para pegar seu instrumento e descobre o anticoncepcional de Hannah. Uma briga surge entre o casal. Benjamin acusa sua esposa de ser obcecada pela cabala e diz que esses ensinamentos não a ajudarão a encontrar a resposta de por que Deus levou seu filho de qualquer maneira. Antes de sair de casa, ele repete as palavras de seu pai de que o propósito de Hannah como mulher é dar-lhe um herdeiro. No dia seguinte, Hannah vai para o estábulo, onde seu cavalo está desenfreado. Entre o feno, ela percebe um bebê muito sujo, que foge do estábulo na velocidade da luz em uma direção desconhecida. Hannah decide ir novamente para a floresta até o local do ritual, mas lá ela é atacada por pagãos. Tentando escapar deles, Hannah cai em uma armadilha e é suspensa por sua garganta em uma árvore. Ao se despedir da vida, ela percebe que seus perseguidores estão sendo mortos um a um por uma força invisível. O Golem veio em auxílio de Hannah. A mulher traz furtivamente o filho do diabo para sua casa e o esconde no estábulo. Enquanto isso, durante outro culto na igreja, o marido de Rebeca chama Benjamin até ele. Ele mostra a ele uma arma e diz ao homem que ele vai lutar contra os pagãos. Em casa, Hannah tenta encontrar mais informações sobre o Golem. Ela aprende que o monstro só pode ser usado para proteção e pode evoluir como humano. As tempestades começam e ela retorna ao estábulo para dar ao Golem o brinquedo de seu filho morto. Ela começa a ver o monstro como uma criança normal e acha que o som do trovão o assusta. Por fim, Hannah decide levar o Golem para sua casa e limpá-lo de sua sujeira. O curandeiro se aproxima dela e Hannah se gaba de ter conseguido criar o Golem. O curandeiro avisa que é um monstro implacável e ela deve se livrar dele antes que seja tarde demais. Mas Hannah chama o Golem de Salvador e diz que ele é o único que pode proteger a vila de Vladimir e seus homens. Acontece que a curandeira é a mesma garotinha que conseguiu escapar após as atrocidades de Golem em Praga. Naquela época, o monstro salvou os locais do perigo, mas também matou muitos civis. O curandeiro faz Hannah prometer que assim que Vladimir deixar a aldeia, ela tirará o bilhete da boca do Golem e acabará com ele. A certa altura, Hannah decide afogar a criança do diabo na banheira, mas rapidamente muda de ideia. Em vez disso, ela decide comprar algumas roupas para ele e vai até a casa de sua vizinha Sarah para pegá-las. Na janela da casa, ela vê seu marido Benjamin conversando amigavelmente com Sarah. O que ela vê a irrita e suas emoções negativas são transmitidas ao Golem. Isso significa que o monstro está diretamente conectado ao seu criador. Depois de se superar, ela volta para dentro de casa, onde é recebida por um menino com um brinquedo estendido nas mãos. Enquanto Hannah conseguia suprimir seu ciúme e ir para a cama, o Golem tinha outros planos. Ele foge para o quintal de Sarah e mata brutalmente a mulher, cortando sua garganta e arrancando seu coração. No dia seguinte, os aldeões encontram o cadáver mutilado de Sarah e decidem que foram gentios. Contrariando a ordem do rabino de não serem punidos, os homens da aldeia decidem enfrentar os invasores. Em uma batalha desigual, os homens conseguem matar apenas um gentio. Um dos homens de Vladimir derruba Benjamin no chão e começa a estrangulá-lo, mas ele falha porque o Golem entra na briga. Ele explode a cabeça do pagão e, a mando de seu criador, move-se em direção a Vladimir. Ele atira no menino, mas as balas não ferem o Golem. A dor dos tiros é parcialmente transmitida a Hannah, mas ela a suporta bravamente. Quando o menino chega bem perto do líder pagão, sua filha sai correndo de casa, curada da peste. Hannah ordena que o Golem pare e ordena que Vladimir leve sua filha e deixe a aldeia para sempre. Os aldeões resgatados dão as boas-vindas ao Golem e o adoram como se ele fosse um ser divino. Benjamin volta para casa e os três jantam. A princípio, o homem desconfia da criança má, mas depois se torna caloroso com ela e toca violino para ela. A música calma o Golem e os novos pais o colocam na cama. Depois de uma tarde de muita agitação, o casal sucumbe ao impulso da paixão e faz amor. Naquele momento, o curandeiro os visita secretamente e tenta conduzir o Golem de volta à terra. Mas o menino apenas finge estar dormindo e manda ele mesmo para a vida após a morte. À noite, Benjamin acorda e encontra gotas de sangue pingando do sótão em seu travesseiro. Ele decide subir e encontra o cadáver do curandeiro em um baú. Ele desce as escadas para avisar Hannah e vê o Golem em seu quarto, escondendo-se inocentemente nas costas dela. Benjamin tenta convencer sua esposa de que o menino é um monstro, não um salvador, e que ele matou Sarah e o curandeiro. Mas Hannah não quer ouvir a verdade, porque ela já percebe o Golem como seu filho e não permitirá que ninguém tire seu filho dela novamente. Benjamin corre de casa para seu pai e diz a ele que o Golem está matando pessoas inocentes.
O rabino ordena que seu filho reúna 10 homens para ajudar a destruir o monstro. Enquanto isso, na aldeia Gentile, a filha de Vladimir morre. Angustiado, ele reúne um destacamento de homens e eles vão ao assentamento judeu para matar todos os habitantes de lá. Em sua casa, Benjamin começa a tocar violino, o que afeta o golem como hipnose. Ao som da música, o menino segue os homens até a igreja, onde o rabino já preparou tudo necessário para o rito de exorcização do demônio. Lá dentro, os homens recitam um feitiço que gradualmente mata o golem. Sentindo durante o sono a dor de sua criação, Hannah acorda abruptamente e corre para ajudar o golem. Ela tenta desesperadamente invadir a igreja, mas a porta está bem trancada. Os pagãos invadiram a aldeia e começaram a queimar tudo ao seu redor, matando os habitantes locais. Hannah é vista por Vladimir e atingida na cabeça por uma tocha acesa. Sua dor é instantaneamente transmitida ao golem. O menino supera os efeitos da hipnose e mata o rabino e todos os homens da igreja. Hannah sobrevive, mas Vladimir pretende acabar com ela. Ele levanta um machado sobre a cabeça dela, mas o Criador é salvo pelo golem, arrancando o coração de Vladimir de seu peito. Enquanto Hannah recupera a consciência, o monstro perde completamente o controle de si mesmo. Sem distinguir entre pagãos e civis, ele mata todos que ficam em seu caminho. Benjamin, que sobreviveu, encontra Hannah e implora que ela pare o caos que o golem está trazendo. Ele tenta apelar para a voz da razão de sua esposa e diz a ela que a criança não é seu filho morto e ela precisa deixá-lo ir olhando em volta. Hannah vê os corpos desmembrados de seus companheiros aldeões. Ela se ajoelha diante do golem e diz a ele que sempre o amará. Beijando o monstro na boca, ela puxa a nota com o nome de Deus de sua boca. O golem se transforma novamente em terra e Hannah, soluçando, se joga nos braços do marido. No final da história, vemos uma menina sobrevivente que encontra a nota sagrada entre as ruínas da aldeia. Isso significa que o golem se erguerá do solo muito mais vezes.